O que acontece quando o homem que tem tudo decide que não é suficiente? Evander Cross, um titã da indústria com um patrimônio líquido de 9 dígitos, tinha uma vida com que a maioria das pessoas só podia sonhar. Uma penthouse deslumbrante com vista para o Central Park e uma esposa brilhante e bonita, Caterina, que estava grávida do seu primeiro filho. Ele estava no topo do mundo. Mas, nas sombras da sua vida perfeita, fez uma promessa de outro mundo, outro futuro, a uma mulher que não era sua esposa. Isto não é apenas uma história de infidelidade. É uma história de ganância, traição e do momento em que tudo ruiu. O momento em que a sua esposa grávida descobriu o único segredo que o podia destruir. Uma conta bancária suíça que guardava a chave para sua vida dupla. A cidade de Nova York cintilava abaixo do apartamento da penthouse como um tapete de diamantes espalhados. Do 68º andar do 157, o mundo não parecia apenas conquistável, mas já conquistado. Este era o domínio de Evander Cross. Aos 38 anos, possuía o tipo de graça predatória e confiante que vinha de construir um império do zero. A sua empresa, a Lisum Dynamics, tinha revolucionado a segurança de dados, tornando um semideus no mundo da tecnologia, e um homem muito, muito rico. O seu rosto, uma composição elegante de ângulos definidos e olhos escuros intensos, era presença habitual na Forbes e na Wired. Tinha o toque de Midas. Tudo o que tocava transformava-se em ouro polido e vendável. A sua maior aquisição, no entanto, não foi uma empresa, mas uma mulher. Caterina Cross, nascida Vander Watson, era a personificação viva da elegância clássica e discreta. O dinheiro da sua família era antigo, cheirava a mogno e livros de capa de couro. Um contraste gritante com a fortuna recente e eletrizante de Evander. Tinham se conhecido num gala de caridade. Evander era o orador principal e Caterina presidia o evento. Ele ficou cativado pela sua postura, pela sua inteligência afiada e pela forma como dominava uma sala sem nunca levantar a voz. Ela, por sua vez, foi atraída pela sua ambição crua, pela energia indomada que pulsava sob o fato feito à medida da Tom Ford. A união deles foi o assunto de Manhattan, o disruptor feito por si mesmo e a aristocracia. Um conto de fadas moderno. Agora, 4 anos depois de casados, o conto de fadas estava prestes a receber um novo capítulo. Caterina estava grávida de 6 meses do seu filho, uma criança que herdaria a determinação de Evander e o legado dos Vander Watson. Ela estava radiante, o seu corpo habitualmente esguio suavizado pela curva gentil da barriga. Naquela noite, ela estava junto às janelas do chão ao teto, uma mão pousada protetoramente na barriga, observando as luzes da cidade desfocarem-se numa obra-prima em aguarela. Está a chutar outra vez, disse ela. A sua voz uma melodia suave que sempre conseguia acalmar o zumbido frenético no cérebro de Evander. Acho que vai ser jogador de futebol, ou pugilista profissional. Evander aproximou-se por trás, envolvendo-a com os braços e colocando as mãos sobre as dela na barriga. Encostou o queixo ao ombro dela, inalando o aroma familiar e reconfortante do Chanel número 5. Um CEO, como o pai, murmurou no seu cabelo. Ele será um construtor, Eli, como eu. Vamos ensiná-lo a construir impérios. Ela sorriu, encostando-se ao seu abraço. Vamos ensiná-lo a ser um homem bom primeiro. Os impérios podem esperar. Era o momento perfeito na vida perfeita deles. Uma vida de perfeição curada, desde as pinturas expressionistas abstratas nas paredes até as refeições com estrela Michelin preparadas pelo chefe privado. Era uma fortaleza de riqueza e felicidade, impenetrável e brilhante. Mas até as fortalezas mais fortes têm passagens secretas, e Evander era um homem que dominava a arte de construí-las. A sua passagem secreta tinha um nome: Isabella Rossi. Tinha-a conhecido 3 meses antes. Era uma terça-feira chuvosa e ele tinha se abrigado numa pequena galeria de arte avant-garde em Chelsea para escapar a uma súbita tempestade. A galeria era de um branco austero, a arte desafiante e provocadora. E então viu-a. Isabella estava a explicar uma tela caótica e vibrante a um potencial comprador. Ela era o oposto da beleza loira e serena de Caterina. Isabella era todo fogo e paixão, com uma cabeleira escura e encaracolada, mãos expressivas que dançavam enquanto falava, e olhos que guardavam um traço de selvageria. Geria a galeria, mas era claro que tinha ambições que iam muito além daquelas paredes brancas.
Evander, um investidor em arte mas raramente um conhecedor, viu-se completamente cativado. Esperou até que o cliente dela saísse. Você tem um dom, disse ele, a voz fazendo-a sobressaltar. Você não vende apenas arte, você faz com que a sintam. Isabela voltou os seus olhos escuros, avaliando-o. Num instante, reconheceu-o, claro, quem em Nova York não o faria? Um pequeno sorriso conhecedor surgiu nos seus lábios. A arte é feita para ser sentida, Sr. Cross. Caso contrário, é apenas decoração cara. Chame-me Evander. Foi assim que começou. Uma conversa sobre arte transformou-se numa discussão de 2 horas durante o café. O café tornou-se almoços clandestinos. Os almoços evoluíram para encontros furtivos ao final da tarde num hotel boutique em Sorro que ele reservava pontos sob um nome falso. Com Caterina sua vida era uma sinfonia meticulosamente planeada. Com Isabela, era jazz improvisado, imprevisível, emocionante e perigosamente sedutor. Ela não se importava com os preços das ações dele nem com as reuniões do conselho. Ela importava-se com as suas paixões, os seus medos, o homem que ele era antes de se tornar uma marca. Ela via a fome inquieta nele, aquela que Caterina tentava acalmar. E, em vez de apaziguar, ela alimentava-a. Estás preso numa caverna dourada, Ander sussurrou-lhe certa tarde, com os dedos a traçar a linha tensa do maxilar dele. Estavam no quarto de hotel, o ruído da cidade um zumbido distante. Uma gaiola bonita e perfeita, mas uma gaiola, mesmo assim. Ele não negava. Na verdade, achava a ideia excitante. Era o mestre do universo, e ainda assim ela via-o como um cativo. Era uma narrativa que o absolvia da culpa. Ele não estava a trair Caterina, estava a escapar de uma prisão dourada. As promessas começaram como sussurros, palavras doces no escuro. Mas com um homem como Evander, os sussurros tinham o hábito de se tornarem planos. Quero ver o mundo contigo, disse-lhe, enquanto deslizava pelas fotos no telemóvel. Não o mundo das salas de reuniões e dos bailes de caridade. O mundo real. Uma vila na Toscana, com vista para uma vinha. Podíamos acordar com o nascer do sol, beber vinho e esquecer que dia é. Os olhos de Isabela brilharam. Isso soa como um sonho. Não tem de ser, disse ele, com a voz baixa e séria. Posso fazê-lo acontecer. Começou a pintar-lhe o retrato de um futuro, uma obra-prima de engano. Disse-lhe que ele e Caterina agora eram mais parceiros de negócios, que a paixão tinha desaparecido há muito. O bebê, explicou, com uma expressão dolorosa que praticara ao espelho, era uma última tentativa desesperada de salvar algo que já estava quebrado. Não posso deixá-la agora. Não enquanto está grávida, dizia ele, o retrato de um homem honrado e atormentado. Mas depois de o bebê nascer, tudo vai mudar. Vou garantir que ela fique bem, mas o meu futuro, a minha felicidade, está contigo, Bela. Ela acreditou em cada palavra. Porque não haveria de acreditar. Ele era Evander Cross. Ele não fazia apenas promessas. Ele emitia decretos. Amava Caterina. Dizia a si mesmo. Amava. Mas o que tinha com Isabela era diferente. Era paixão. Era vida. Era a única coisa que o dinheiro dele não podia comprar no mercado aberto. Uma rebelião contra a vida perfeita que tão cuidadosamente construíra. Numa noite, cerca de um mês depois de conhecer Isabela, trabalhava até tarde no seu escritório em casa. O espaço era o seu santuário, uma sala minimalista com uma vista panorâmica da cidade que conquistara. Caterina dormia, e a Pentose estava em silêncio. Supostamente, devia estar a rever relatórios trimestrais, mas a mente estava noutro lugar. Em Isabela, na Toscana, na ideia intoxicante e assustadora de uma vida vivida nos seus próprios termos. Sabia que, para tornar essa segunda vida real, precisava de mais do que promessas sussurradas. Precisava de recursos. Precisava de um cofre de guerra, um fundo totalmente fora dos registros, invisível aos olhos dos auditores da empresa, e, mais importante, da esposa. Caterina, com toda a sua graça silenciosa, não era tola. A família ensinara-lhe a ler um balancete com tanta facilidade quanto lia romances. As finanças deles estavam largamente entrelaçadas, uma teia de trustes e contas conjuntas. Ele abriu um navegador encriptado seguro no portátil. Os dedos voaram sobre o teclado,
navegando até a página discreta de uma instituição suíça de renome, UBS. Já os usará antes para aquisições corporativas sensíveis. Eram os fantasmas do mundo bancário, silenciosos, eficientes e, acima de tudo, discretos. Começou o processo de abertura de uma nova conta de gestão de fortunas privada. Canalizou um depósito inicial de 10 milhões de dólares, desviado de uma holding tão obscura que levaria meses a um contabilista forense para rastrear. Era uma teia complexa de transações desenhada para ser invisível. Para o nome da conta, ele hesitou. Aquilo não era apenas um conjunto de números. Era um símbolo da sua intenção. Era a escotilha de fuga. O novo começo. Digitou o nome. Project Renaissance. Carregou em Enter. A transferência foi confirmada. Lá estava, um segredo. Um segredo de 10 milhões, escondido nos cofres digitais de um banco a milhares de quilômetros de distância. Um testemunho de um futuro que construía nas sombras do casamento. Recostou-se na cadeira de couro, as luzes da cidade a refletirem-se nos seus olhos escuros e triunfantes. Sentia um arrepio, uma descarga de poder mais potente do que qualquer negócio de 1.000 milhões de dólares. Tinha tudo. A esposa perfeita, o filho a caminho, a amante adoradora e um fundo secreto para alimentar a sua fantasia. Evander Cross, o mestre construtor, contemplava os seus dois impérios. Um construído à luz, o outro na escuridão. Estava convencido de que podia mantê-los separados. Tinha certeza de que podia ter ambos. Foi o seu maior erro de cálculo. Porque, no silêncio da Penthouse, a sua esposa grávida, a mulher que ele pensava conseguir controlar, começava a sentir as subtis mudanças tectônicas da sua traição. As fundações da sua gaiola dourada começavam a rachar. Nas semanas seguintes, Evander mergulhou mais fundo na sua vida dupla, operando com a precisão clínica de um espião mestre. Os seus dias eram um bailado cuidadosamente orquestrado de engano. Um jantar de negócios era uma refeição à luz de velas com Isabela num bistrô francês recatado em West Village. Um retiro empresarial de fim de semana em Boston era, na verdade, 48 horas de paixão ao sol com ela numa vila privada em Miami. Comprou um segundo telemóvel, um descartável, cuja existência era conhecida apenas por ele e Isabela. Vivia no bolso interno da sua pasta, um retângulo frio e duro de duplicidade. Para Isabela, o sonho tornava-se tangível. Evander já não falava em hipóteses. Agia. Numa tarde, apresentou-lhe uma pasta de couro grosso. Lá dentro estavam plantas arquitetônicas de uma deslumbrante vila toscana, com piscina infinita, um estúdio de artista amplo para ela e uma cave de vinhos que podia armazenar 1.000 garrafas. A firma nos planos, Studio Bianchi, era uma das mais exclusivas da arquitetura italiana. Estão à espera da minha aprovação final do levantamento topográfico, disse Evander, com a voz casual como se falasse do tempo. Já dei sinal por um terreno mesmo a sul de Montalcino. A vista é, bem, vais ver. As mãos de Isabela tremiam enquanto passava os dedos. As linhas do desenho, era real. Aquilo não era apenas conversa de almofada. Era um plano multimilionário posto em marcha. Evander, eu não sei o que dizer. Não digas nada, sussurrou ele, puxando-a para junto de si. Só, prepara-te. Ele até começou a investir nela. Incentivou-a a deixar o emprego na galeria de Chelsea e a começar a redigir um plano de negócios para um espaço muito mais ambicioso. Gallery Rossi, chamava-lhe. Vamos encontrar o lugar perfeito em Sorro. Eu serei o teu sócio silencioso. O teu primeiro e único investidor. Transferiu 250 mil dólares do Project Renaissance para a conta pessoal dela. Na linha de memo lia-se, Seed Funding. Foi um gesto que cimentou por completo a confiança dela. Ele não era apenas o amante, era o patrono dela, o seu campeão. Estava a construir o futuro dela e, por extensão, o futuro dos dois. Enquanto Evander construía esta vida de fantasia, a arquiteta da sua vida real, Caterina, começava a notar as falhas no projeto. Não era uma grande coisa, mas 1.000 pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Era a forma como ele começou a proteger o telemóvel, virando-o ligeiramente quando digitava. Era o leve cheiro de um perfume floral desconhecido, que não era o seu Chanel, a impregnar-lhe a camisa. Uma noite, ele culpou um abraço entusiasmado de uma colega,
Mas a explicação pareceu frágil, ensaiada. Havia também as despesas inexplicáveis no extrato do cartão de crédito, que ela normalmente revia. Uma cobrança por 2 noites no Satay, em Miami, quando ele supostamente estaria numa conferência em Boston. Quando confrontou, ele explicou, com suavidade, que o local da conferência tinha sido alterado à última hora e que se esqueceu de avisá-la. Era um mestre na mentira plausível, no desvio rápido, na deflexão confiante, que quase a fazia sentir-se tola por perguntar. A verdadeira mudança, no entanto, estava nos olhos dele. Quando a olhava agora, havia um brilho de algo que ela não conseguia nomear. Uma distância. Ele estava fisicamente presente, com a mão na barriga dela, murmurando as palavras certas sobre o filho. Mas parte dele estava ausente, ligado a um servidor diferente. A intimidade que antes era o alicerce do casamento agora parecia uma atuação. Ele representava o papel de marido dedicado, mas ela ouvia o eco vazio nas falas. A gravidez tinha-lhe aguçado os sentidos, tornado a intuição dela num instrumento afiado como uma lâmina. Começou a prestar mais atenção. Cruzou o calendário dele com os extratos do cartão de crédito. O jantar de negócios num restaurante de carnes em Midtown não coincidia com a despesa num pequeno italiano no centro. As datas eram próximas, mas não exatas. Era descuido. Para um homem tão meticuloso como Evander, a desorganização era um sinal de alerta. As suspeitas eram uma serpente fria a enroscar-se-lhe no estômago. Odiava aquela sensação. Era feia, corrosiva. Tentou descartá-la como paranoia hormonal, ansiedade de uma mãe de primeira viagem. Evander estava sob imensa pressão no trabalho. Claro que estava distraído. Ela estava a ser injusta. Tentou voltar a conectar-se com ele. Uma noite. Cozinhou a refeição favorita dele com as próprias mãos, dando folga ao chefe. Acendeu velas, pôs a música do casamento deles. Queria reencontrar o marido, o homem com quem se casara, não o CEO polido e distante que agora se sentava à sua frente. Está tudo bem, Ander? Perguntou, com voz suave. Tens andado distante ultimamente. Ele ofereceu-lhe um sorriso perfeito, tranquilizador, mas não chegou aos olhos. Está tudo perfeito, Eli. Só atolado em trabalho. A nova fusão é um monstro. Estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. A pele dele estava quente, mas o gesto soava desconectado. Não te preocupes com nada. Só concentra-te em fazer crescer o nosso rapaz aí dentro. Ele estava a apaziguá-la, a tratá-la com paternalismo. E naquele momento, Caterina soube. Não sabia o quem, nem o onde, mas sabia o que. A serpente da suspeita no seu estômago já não era apenas uma sensação, era uma certeza. E estava faminta pela verdade. O momento da descoberta chegou numa tranquila manhã de sábado. Evander tinha saído para correr no Central Park, um ritual que nunca falhava. Caterina, sem conseguir dormir, encontrou-se no escritório de casa dele. O quarto estava banhado pela luz suave da manhã. A cidade ainda a despertar lá fora. Estava à procura de um documento relacionado com o fundo fiduciário do bebê. Algo que sabia que Evander guardava numa pasta no ambiente de trabalho. O portátil estava aberto sobre a grande secretária de Carvalho. Ele esquecera-se de bloqueá-lo. Outro erro descuidado, nada habitual. O coração dela começou a bater mais depressa. Sentou-se na cadeira dele. O couro ainda quente dele. Encontrou facilmente a pasta do fundo fiduciário. Mas os olhos foram atraídos por outra pasta no ambiente de trabalho. Estava cripticamente nomeada. Personal Ventures. Clicou nela. Apareceu um pedido de palavra-passe. A respiração prendeu-se-lhe. Era isto. Esta era a porta trancada que ela pressentia há meses. A mente correu com hipóteses de palavras-passe. O aniversário deles. Demasiado óbvio. O apelido da mãe dele. O nome do cão de infância. Tudo incorreto. Sentiu uma onda de frustração, seguida de uma clareza gelada. Evander era uma criatura de ego e ambição. As palavras-passe dele não seriam sentimentais, seriam simbólicas da sua própria jornada. Lembrou-se das histórias que ele lhe contava nos primeiros encontros. Histórias das suas lutas antes de fazer fortuna. A primeira startup dele, um fracasso espetacular, antes de fundar a Lisum Dynamics. Chamava-se Icarus. Ele dissera que era uma lição de humildade,
Um lembrete do que acontece quando voas demasiado perto do sol. Ela digitou: Icarus. A pasta abriu. Não estava cheia de cartas de amor nem de fotos ilícitas. Era algo bem mais frio. Bem mais condenatório. Era uma lista de ficheiros, extratos bancários, transferências eletrônicas, plantas arquitetônicas. As mãos dela tremiam agora. Clicou no extrato bancário mais recente. O logótipo no topo do PDF fez-lhe gelar o sangue. UBS. Um banco suíço. Uma conta da qual nunca ouvirá falar. O nome do titular da conta era de uma empresa fantasma que ela não reconhecia. Mas por baixo, a designação era clara. Project Renaissance. O saldo exibido no fim da página fê-la engasgar-se. Havia mais de 20 milhões de dólares na conta. Uma fortuna inteiramente separada, escondida dela e de todos. Clicou freneticamente noutro ficheiro. Uma lista de transferências bancárias. Os olhos dela percorreram a página. O coração batia com um ritmo frenético contra as costelas. Destinatário: Stúdio Bianchi, Florença. Montante: 500.000 libras esterlinas. Memo: Depósito Vila Toscana. Destinatário: Isabela Rossi. Montante: 250.000 dólares. Memo: Seed Funding. Destinatário: Desatay, Miami. Montante: 15.780 dólares. Memo: Aluguer de Vila Isabela Rossi. O nome era desconhecido, mas sentiu-se como um golpe físico. O nome de uma mulher. Seed Funding. Tudo fez sentido de repente, com uma clareza nauseante. As mentiras. As distâncias. As viagens secretas. O perfume estranho. Não era apenas uma traição. Era uma vida paralela. Ele não estava apenas a trair Caterina. Estava a planear uma saída. Uma nova vida com essa Isabela Rossi. Financiada com o dinheiro deles. Construída sobre os alicerces das mentiras dele. Os planos arquitetônicos foram a confirmação final e brutal. Ela abriu o ficheiro e viu a mesma vila toscana que ele uma vez descrevera como um sonho hipotético. Anos atrás. A nossa casa de sonho, ele chamara-lhe. Só que agora tinha um estúdio de artista para Isabela. O ar saiu-lhe dos pulmões. A fortaleza perfeita e reluzente do casamento deles desmoronou-se à volta dela, revelando o terreno podre e traiçoeiro sobre o qual tinha sido construída. A dor era aguda, física, uma lâmina em brasa a torcer-se no peito. Mas por baixo da dor, algo mais começava a agitar-se. Uma fúria fria e dura. Caterina era uma van der Woodson. Os seus antepassados não tinham construído a fortuna a ceder perante a traição. Tinham-na construído sendo mais inteligentes, mais frios e mais implacáveis do que os seus inimigos. E Evander Cross acabava de se tornar o inimigo. Ela não chorou. Não gritou. O luto e a raiva cristalizaram-se num propósito gélido e singular. Começou metodicamente a guardar todos os ficheiros da pasta Personal Ventures num pequeno USB encriptado que guardava na mala. Os extratos bancários. As transferências. As plantas arquitetônicas. Os e-mails trocados com os arquitetos. Cada pedacinho de prova. Trabalhou rapidamente, os movimentos precisos. Quando terminou, apagou a pasta da lista de ficheiros recentes e fechou o portátil, deixando-o exatamente como o encontrara. Saiu do escritório, USB a pesar no bolso. Uma pequena bomba de dados à espera de detonar. Foi até ao quarto do bebê. Um espaço lindo, pintado em tons suaves de azul e branco, com um móbil de estrelas prateadas suspenso sobre o berço vazio. Ficou ali durante muito tempo. Uma mão pousada na barriga, sentindo os pontapés fortes e ritmados do filho. Isto já não era apenas sobre um coração partido. Era sobre proteger o filho. Proteger o futuro dele. O legado. Do homem que estava disposto a arriscar tudo por um capricho. Quando Evander regressou da corrida, corado e cheio de energia, encontrou-a sentada na sala, calmamente a beber uma chávena de chá descafeinado. Bom dia, linda, disse ele, beijando-lhe o topo da cabeça. O parque estava incrível hoje. Tu e eu devíamos levar o bebê para passear lá todas as manhãs. Ela ergueu os olhos para ele, a expressão impenetrável. Isso soa maravilhoso, querido, disse ela, a voz tão suave quanto vidro. Ele não fazia ideia.
Estava a olhar para a esposa grávida, perfeitamente composta. E não via a mulher que acabará de descobrir toda sua vida secreta. Não via a estratega. Não via a adversária. Via a única pessoa que pensava conseguir sempre controlar. E enquanto ele se afastava para tomar banho, Caterina permitiu que um pequeno sorriso frio tocasse os seus lábios. O jogo tinha mudado. Ele só não sabia que já o estava a jogar. Caterina passou as 48 horas seguintes num estado de preparação calma e glacial. O choque inicial dissipara-se, substituído por uma resolução gelada. Era uma general a preparar-se para a guerra. Não confrontou Evander. Deixou-o continuar com a farsa, observando cada movimento com olhos agora todos vigilantes. Ouvia as mentiras plausíveis sobre reuniões tardias e viagens de negócios. Acenando serenamente, sabendo perfeitamente o itinerário real. O conhecimento era sua armadura. A sua primeira chamada não foi para um advogado de divórcio. Foi para o pai. Arthur van der Woodson era um banqueiro de investimento reformado. Um homem que se movia pelo mundo com a letalidade silenciosa de um tubarão. Era um patriarca de outra época. E o amor que tinha pela filha era feroz e absoluto. Encontrarão-se na biblioteca privada da sua mansão no Upper East Side. Um quarto que cheirava a dinheiro antigo e poder. Sem derramar uma única lágrima. Caterina expôs a situação. Entregou-lhe o USB encriptado. Ele tem uma segunda vida, pai. Uma amante. E tem usado os nossos bens matrimoniais para financiar. Arthur ouviu em silêncio pétreo. Os dedos entrelaçados a única indicação da tensão. Percorreu os ficheiros no portátil. A expressão dele tornava-se cada vez mais rígida a cada documento. Os extratos da UBS. As transferências para Isabella Rossi. A Vila Toscana. Quando terminou, fechou o portátil e olhou para a filha. Não ofereceu palavras vazias nem abraços de conforto. Ofereceu estratégia. A primeira coisa que vamos fazer é proteger a tua posição, disse ele, a voz baixa e grave. Isto não é sobre emoções, Caterina. Isto é uma transação comercial. Uma aquisição hostil do teu próprio futuro. Precisamos dos melhores. Não apenas de um advogado, de um predador. O nome do predador era Vitória Reis. Uma lenda no mundo dos divórcios de alto risco. Uma mulher conhecida por desmantelar os impérios de maridos infiéis e garantir acordos que faziam manchetes. O escritório dela era uma fortaleza de aço e vidro em Midtown. Caterina, com o pai ao lado, apresentou as provas à Vitória. Os olhos da advogada, afiados e inteligentes, brilharam enquanto examinava os ficheiros. Cross foi muito, muito estúpido, disse ela, com um toque de prazer predatório na voz. Esta conta offshore é a arma fumegante. Ele não é apenas um adúltero. Cometeu fraude financeira contra o patrimônio matrimonial. Isto é perfeito. O conselho de Vitória foi contraintuitivo, mas brilhante. Não faças nada, instruiu. Não deixes que ele saiba que sabes. Esperamos. Deixamos que ele transfira mais dinheiro. Deixamos que cave a própria cova. Quanto mais ele se comprometer com este Project Renascense, mais te pertence quando atacarmos. Entretanto, Evander, inconsciente, escalava as promessas a Isabella. Sentia o nascimento do filho aproximar-se como uma data limite. O último obstáculo antes de poder começar a sua vida real. A culpa era apaziguada pelos milhões que estava a reservar. Estava a ser honrado, dizia a si mesmo. Deixaria Caterina rica. Levou Isabella a Paris por um fim de semana. Ofereceu-lhe uma pulseira Cartier, os diamantes a brilhar sob as luzes da Torre Eiffel. Isto é apenas o começo, prometeu, a voz carregada de sinceridade. Em breve, esta será a nossa vida. Nada mais de esconderijos. Isabella, encorajada pelas promessas e pelo saldo crescente na conta, tornava-se impaciente. Já tinha redigido o plano de negócios para a galeria. Já tinha visitado locais. Estava pronta. Quando, Evander? Pressionou. Quando é que vais contar-lhe? Em breve, Bela. Depois de o bebê nascer. O momento tem de ser perfeito. Para todos. O momento perfeito estava prestes a ser-lhe arrancado das mãos. Caterina, seguindo o conselho de Vitória, esperou mais 2 semanas.
2 semanas de jantares educados. De interesse fingido pelo trabalho dele. De pôr-lhe a mão na barriga para sentir o filho a chutar. Foi a atuação da vida dela. O dia do confronto chegou. Era uma terça-feira. Evander acabará de chegar do trabalho. Assobiando. Tinha acabado de fechar um grande negócio e estava nas nuvens. Encontrou Caterina à sua espera no escritório dele. Não estava na sala, nem na cozinha. Estava no santuário dele. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O segundo foi a expressão dela. Sem qualquer calor. Segurava uma única folha de papel. Olá, Evander, disse ela. A voz tão fria que podia cortar vidro. Eli, o que se passa? Perguntou ele, o sorriso a vacilar. Ela não respondeu. Apenas colocou a folha impressa sobre a secretária. Uma cópia do extrato mais recente da conta Project Renascense da UBS. Evander ficou a olhar. O sangue esvaneceu-se-lhe do rosto. A mente acelerava à procura de uma mentira, uma explicação, uma fuga. Mas não havia nenhuma. Os números. O nome da conta. A empresa fantasma. Estava tudo ali, preto no branco. Onde arranjaste isto? Balbuciou ele, a voz quase um sussurro. O teu portátil é surpreendentemente fácil de aceder quando usas o nome da tua primeira empresa falhada como palavra-passe. Icarus. Que apropriado, disse ela, a voz carregada de desprezo. A sério achaste que eu era assim tão estúpida? Que não ia notar 20 milhões desaparecidos? Que não ia perguntar quem é Isabela Rossi? O mundo dele virou ao contrário. Apanhado. Completamente exposto. Abriu a boca para falar. Mas nenhuma palavra saiu. O mestre do universo ficou sem fala. Tu construíste uma vida de fantasia nas costas do nosso casamento, continuou Caterina. A voz a subir com uma fúria controlada. Uma vila na Toscana. Uma galeria de arte para tua. Enquanto eu estou aqui a carregar o teu filho, tu estás a planear a tua fuga. Caterina, não é o que estás a pensar, começou ele. A clássica e patética defesa de um homem culpado. Poupa-me, cortou ela. Eu tenho tudo. As transferências. Os planos arquitetônicos. As faturas do hotel. Eu tenho tudo. O meu advogado tem tudo. A palavra advogado atingiu-o como um golpe físico. Isto não era apenas uma discussão conjugal. Era guerra. Num estado de puro pânico, Evander fez o que todos os animais encurralados fazem. Atacou, e depois fugiu. Tentou gasligá-la, minimizar, culpá-la pelo afastamento. Quando isso falhou, recuou, a mente a girar. O primeiro instinto foi cortar o laço. Tinha de conter os danos. A reação imediata foi desaparecer da vida de Isabela. As chamadas dela, cada vez mais frenéticas, iam diretamente para o voicemail. As mensagens, a passar da confusão, está tudo bem? Para preocupação, Evander, por favor, liga-me. Até a raiva, que raio se passa? Ficaram sem resposta. O fluxo constante de dinheiro na conta dela cessou. O sonho da Gallery Rossi e do sol toscano evaporou-se da noite para o dia. Isabela foi mergulhada num pesadelo. Tinha deixado o emprego. Assinado o contrato de arrendamento de um apartamento novo e caro, baseado nas promessas de Evander. Disse aos amigos e à família que estava prestes a alcançar algo grande. Agora, não tinha nada. Apenas silêncio e uma conta a esvaziar. Ela era mais do que uma amante desprezada. Era uma mulher cujo futuro tinha sido apostado. E depois abandonado. O desespero começou a instalar-se. Foi ao hotel deles, em Sorro, na esperança de o encontrar. O concierge informou-a de que a reserva permanente, feita sob pseudônimo, fora cancelada. Foi ao edifício de escritórios dele, mas os seguranças barraram-lhe a entrada. Estava trancada para fora, apagada da vida dele com a mesma facilidade com que se elimina um ficheiro. Durante uma semana, arrastou-se entre o desgosto e o terror. Depois, o luto coagulado transformou-se numa raiva dura e fria. Evander Cross não só lhe partirá o coração. Tinha feito dela uma parva. Tinha usado. E agora queria descartá-la. Mas Isabela Rossi não era descartável. Pensou nas opções. Poderia divulgar a história à imprensa. Mas pareceria uma oportunista. Tinha a pulseira Cartier e o dinheiro que lhe restava. Mas não tinha qualquer direito legal ao futuro dele. Mas,
Tinha outra coisa. Tinha provas. Provas íntimas. Mensagens cheias de promessas. Voicemails onde ele lhe declarava amor e detalhava o futuro dos dois. Fotografias das viagens secretas. E então teve uma ideia. Uma ideia ousada. Assustadora. Brilhante. Havia apenas uma outra pessoa no mundo que, naquele momento, odiava Evander Cross mais do que ela. A esposa. Com as mãos a tremer, Isabela pesquisou e encontrou o número da fundação pessoal de Catherine Cross. Deixou uma mensagem. A voz baixa. Urgente. O meu nome é Isabela Rossi. Tenho informações que acredito que a senhora Cross achará extremamente valiosas sobre o seu marido, Evander Cross. Digam-lhe que é sobre o Project Renaissance. A mensagem foi transmitida a Caterina pela assistente. Caterina, sentada no escritório de Vitória Reis, ouviu o voicemail. As sobrancelhas de Vitória ergueram-se. Bem, disse a advogada, com um sorriso. A trama adensa-se. A amante quer conversar. Isto pode ser muito interessante. Caterina sentiu uma onda de repulsa. A ideia de falar com aquela mulher, a destruidora de lares, dava-lhe náuseas. Mas Vitória tinha razão. Uma amante desprezada, com provas, podia ser uma arma poderosa, ainda que pouco convencional. Marque o encontro, ordenou Caterina, a voz firme. Num local neutro. Apenas nós duas. Encontrarão-se 2 dias depois, numa sala privada de um restaurante discreto no Carilho Hotel. Caterina chegou primeiro, composta, régia, num vestido preto simples. Quando Isabela entrou, parecia nervosa, desafiadora, mas não derrotada. As duas mulheres, a esposa e a amante, frente a frente pela primeira vez. O ar crepitava com animosidade não dita. Obrigada por me receber, começou Isabela, a voz trêmula. Não estou aqui para cortesias, cortou Caterina, o tom gélido. Tens 5 minutos para me dizeres por que razão não te devo por porta fora. Isabela inspirou fundo. Porque eu tenho o que precisa para o destruir, disse ela, a voz a ganhar força. Você tem os registros financeiros. Eu tenho as provas emocionais. Tenho gravações dele a dizer que me ama. Que ia deixá-la depois do nascimento do bebê. Tenho mensagens com cada promessa que ele me fez. Ele não mentiu só a si, senhora Cross. Mentiu-me a mim também. Vendeu-me uma fantasia. E tentou arruinar-me quando deixou de lhe interessar. Temos um inimigo em comum. Caterina ficou a olhar para ela. A mente a trabalhar a mil. A ideia era grotesca. Alinhar-se com aquela mulher. Era impensável. Mas a vantagem estratégica era inegável. Caterina tinha o caso financeiro de fraude. Isabela tinha narrativa. A prova de intenção maliciosa e crueldade emocional. Devastadora num divórcio público. Juntas, podiam arrasá-lo. O que queres? Perguntou Caterina, a voz ainda fria, mas agora com um lampejo de curiosidade. Quero o que ele me prometeu, disse Isabela, o queixo erguido. Não o amor, isso era mentira. Quero a galeria. Quero o seed money que ele disse que me daria. Quero o futuro, aquele que ele me roubou. Ajude-me a conseguir isso. E dou-lhe tudo o que tenho. Serei a sua principal testemunha. Entrego-lhe a reputação dele numa bandeja de prata. Caterina ficou em silêncio por um longo momento, estudando a mulher à sua frente. Via o desespero, mas também via o reflexo da sua própria fúria. Eram 2 lados da mesma moeda falsa. Uma moeda que Evander andava a gastar no mundo onde ela devia reinar. Isabela, que devia ser a sua maior inimiga, tornava-se, de forma súbita e chocante, a sua única esperança. Um sorriso lento e frio espalhou-se no rosto de Caterina. Um sorriso que teria aterrorizado Evander Cross. As regras do jogo tinham acabado de ser reescritas. Já não era apenas um divórcio. Era uma aliança, impura, brilhante, e absolutamente devastadora. Muito bem, senhora Rossi, disse Caterina, estendendo a mão sobre a mesa. Parece que temos um acordo. A aliança entre Catherine Cross e Isabela Rossi era uma arma de destruição maciça apontada diretamente ao coração do império de Evander. No escritório reluzente de Vitória Reis, em Midtown, as 3 mulheres formavam um retrato de vingança moderna. Caterina, serena e glacial.
Isabela, uma mola comprimida de energia nervosa e raiva bruta. E Vitória, a maestrina da orquestra, os olhos a brilhar com o prazer de um jogo complexo e de alto risco. Isto é sem precedentes, disse Vitória, após a primeira reunião conjunta. Um sorriso genuíno nos lábios. Recostou-se na cadeira, observando as duas mulheres que deveriam ser inimigas mortais. Ele nunca vai ver isto a chegar. Está a preparar-se para uma guerra num só frente, contra uma esposa que pensa conseguir manipular emocionalmente. Vamos abrir uma segunda frente, que ele nem sequer sabe que existe. As sessões estratégicas eram uma aula magistral de demolição controlada. A equipa de contabilistas forenses de Caterina, orientada pela PEN encriptada e pela supervisão implacável do pai, expôs os pecados financeiros de Evander em colunas frias e inegáveis de números. Seguiram o fluxo de dinheiro desde a Lisum Dynamics, através de um labirinto de empresas de fachada. Cada transação uma traição, culminando no fundo oculto de 20 milhões, chamado Project Renaissance. A contribuição de Isabela era a alma da traição. Espalhados sobre a vasta mesa de conferências estavam transcrições de mensagens e gravações. Vitória lia-as em voz alta, a voz neutra, o que só amplificava o impacto devastador. Deixar-te é a coisa mais difícil que alguma vez fiz. Mas tu és o meu futuro, Bela. A casa na Toscana é só o começo. Vou dar-te o mundo. Assim que o bebê nascer, posso finalmente ser livre. Só aguenta. Caterina escutava sem pestanejar, as mãos pousadas sobre a barriga grávida. Cada palavra era um novo corte. Mas a dor há muito se transformará em determinação. Ela olhou para Isabela. Não com simpatia, mas com a frieza de um general a avaliar, uma peça poderosa de artilharia. Isabela, por sua vez, evitava o olhar de Caterine, concentrando-se nos documentos. Recontar o caso no seu depoimento juramentado fora humilhante, mas ver a prova fria de que era apenas uma parte de um esquema financeiro muito maior, alimentou-lhe a raiva, queimando a vergonha. Ela não era apenas uma amante de coração partido. Era uma investidora defraudada numa startup de fantasia. Entretanto, Evander operava noutra realidade. Tinha contratado uma equipa de advogados pitbull das Catherine Arps, especialistas em esmagar rivais corporativos, não em navegar as nuances delicadas de uma dissolução conjugal. Na mente dele, isto era apenas mais uma negociação, mais um negócio a ganhar. Ela está emocional, disse ele ao seu advogado principal, um homem chamado Marcus Thorne. Está grávida. Vai fazer muito barulho. Mas, no fim, não é lutadora. Oferecemos-lhe um acordo generoso. Algo que pareça bom no papel. 20, talvez 30 milhões. Um corte limpo. Ela vai aceitar. Marcus, mais astuto do que Evander lhe dava crédito, tinha suas dúvidas. A alegação de uma conta offshore escondida é grave. Provas. Ela não tem nada, disparou Evander, acenando com a mão, desprezando. Paranoia. Ela encontrou uma fatura de hotel no cartão de crédito. É tudo. Não há provas. Ele acreditava mesmo nisso. A sua arrogância era um escudo, cegando-o para a falha fatal da sua fortaleza. Tinha subestimado a esposa. Autorizou a oferta miserável, confiante de que seria o primeiro tiro numa campanha curta e vitoriosa. Imaginava Caterina, esmagada e aconselhada por algum advogado familiar de segunda categoria, eventualmente a ceder. Não fazia ideia de que não estava apenas a enfrentar Caterina. Estava a enfrentar um triunvirato de fúria, inteligência e vingança justa. O primeiro disparo não veio com um retorno de chamada, mas com uma explosão termonuclear na página 6 do New York Post. Vitória Reis tinha temporizado o vazamento perfeitamente, garantindo que a petição de divórcio, com todos os seus anexos explosivos, caísse nas mãos da colunista de mexericos mais notória da cidade. A manchete era uma obra-prima de brutalidade tabloide. Vida secreta do magnata da tecnologia Evander Cross. Esposa grávida, milhões ocultos e amante a quem prometeu uma vila na Toscana. A história detonou por toda Nova York. Foi um escândalo devorado às mesas de pequeno almoço da Park Avenue até Brooklyn. Cada detalhe sórdido foi exposto. A conta secreta na UBS.
O Project Renascense. Os planos arquitetônicos para o ninho de amor na Toscana. E o nome Isabella Rossi, agora irrevogavelmente ligado ao dele. A narrativa era clara e condenatória. Não se tratava apenas de um marido infiel. Era a história de um bilionário frio e calculista, a planear sistematicamente defraudar e abandonar a sua esposa grávida. As consequências foram imediatas e catastróficas. Do outro lado da mesa, Caterina sentava-se como um anjo vingador. A gravidez agora evidente. A expressão serena e implacável como uma estátua de mármore. Ao lado dela, Vitória e o pai, Arthur, que olhava para Evander com desprezo indisfarçável. Vitória começou, a voz firme e sem emoção, enquanto expunha os termos do acordo. Cada ponto era um golpe de martelo. Primeiro, divisão de bens. A senhora Cross receberá 60% do patrimônio conjugal total. Evander estremeceu. 60%. Era punitivo. Inclui a maioria das ações que detém na Lisum Dynamics. Continuou Vitória, efetivamente transferindo o controle da empresa para a senhora Cross. Ele prendeu a respiração. A sua empresa. Ela estava a levar a sua empresa. Olhou para Caterina, que sustentava o olhar, sem pestanejar. A Penthouse em Manhattan e todo o seu conteúdo será retido pela senhora Cross. Será criado um fundo fiduciário no valor de $100 milhões para o seu filho, Arthur, garantindo que esteja financeiramente seguro para o resto da vida. Ele perderá o lar, perderá o legado. O filho seria um estranho, criado com seu dinheiro, mas sob outro nome. Então veio o termo final. Aquele que demonstrava a profundidade impressionante da genialidade estratégica de Caterina. Finalmente, disse Vitória, deslizando um documento separado pela mesa. Irá transferir a quantia de $5 milhões para uma empresa holding. Ela fez uma pausa para o efeito. O nome dessa empresa é Gallery Rossi LLC. Evander ficou a olhar para o documento como se fosse uma cobra venenosa. Era o cheque-mate. Estava a ser forçado a financiar pessoalmente o futuro da mulher que tentará apagar. Um futuro negociado pela esposa que traíra. Era a indemnização de Isabella, o seu dinheiro de silêncio. E o cumprimento cruel e poético da promessa que ele próprio quebrara. Não tinha escolha. Os seus advogados deram-lhe um aceno subtil, derrotado. Com a mão a tremer, Evander pegou na caneta. Enquanto riscava a linha de assinatura, assinava a sua fortuna, a sua empresa, e o seu orgulho. Olhou para Caterina uma última vez, procurando no rosto dela qualquer vestígio da mulher com quem se casara, do amor que partilharam. Não encontrou nada. Viu apenas uma estranha. Uma vencedora de olhar frio que o derrotara no próprio jogo dele. Um mês depois, Caterina deu à luz um bebê saudável, Arthur. Assumiu graciosamente o seu lugar no conselho da Lisum. Não como uma viúva em luto, mas como uma força astuta e poderosa. A sua inteligência tranquila guiou a empresa para fora do escândalo. Vendeu a Penthouse, apagando os últimos vestígios da sua antiga vida, e mudou-se com o filho para uma linda moradia iluminada pelo sol, criando um novo mundo, mais silencioso, mas infinitamente mais seguro. Perderá um marido, mas conquistará um império. Isabella Rossi desapareceu das manchetes tão rapidamente quanto surgira. Os 5 milhões foram transferidos discretamente. Meses depois, uma galeria de arte minimalista e elegante abriu as portas em Sorro. O nome era, simplesmente, Rossi. Isabella, agora sua única proprietária, tornou-se uma figura respeitada, ainda que enigmática, no mundo da arte. Conquistara o seu sonho, não pelo amor de um homem poderoso, mas por meio de um acordo frio e firme. Tinha aprendido uma lição brutal. Nunca confiar numa promessa. Apenas num contrato. E Evander Cross? Era um homem à deriva no mar criado por ele mesmo. Continuava rico, mas estava diminuído. Um conto de advertência sussurrado em galas e reuniões de conselho. Vagava pelos quartos vazios de um novo apartamento sem alma. Assombrado pelo fantasma da vida perfeita que incendiara tão descuidadamente. Quis 2 mundos. E, na sua ganância sem limites, perdeu ambos, ficando preso para sempre entre as ruínas. E aí está,
A história de como um homem no auge do sucesso arriscou tudo por uma fantasia, apenas para ser derrubado por uma aliança que nunca poderia ter imaginado. Evander Cross achava que podia controlar todos os resultados, mas subestimou a fúria de uma esposa traída e o desespero de uma amante desprezada. É um lembrete poderoso de que segredos têm um preço. E, às vezes, esse preço é tudo. O que achou do movimento final de Caterina? Foi justiça ou vingança a sangue frio? O que acontece quando amor, dinheiro e traição colidem da forma mais espetacular? Julian Croft era um milionário feito por si mesmo com uma deslumbrante esposa grávida, Elara. Por fora, a vida deles na mansão envidraçada era um conto de fadas moderno, mas por trás da fachada perfeita, um segredo venenoso estava a apodrecer. O caso apaixonado de Julian com a ardente Isabella Ricci. Quando a Ara desaparece sem deixar rasto, Julian e Isabella acreditam finalmente estar livres. Abrem champanhe, celebrando um futuro construído sobre uma mentira. Mas a festa deles chega a um fim abrupto quando a polícia bate à porta com a mensagem final arrepiante. Julian Croft considerava-se o mestre do seu universo. O seu reino era uma mansão minimalista e imponente nas colinas da Califórnia, uma fortaleza de vidro e mármore branco que encarava sem pestanejar o horizonte de Los Angeles. Aos 34 anos, tinha um tipo de riqueza que não era apenas vivida, mas exercida. Construíram um império tecnológico a partir de uma garagem e o mundo recompensara-o com capas de revista, entrevistas brilhantes e a liberdade de fazer o que, e quem, quisesse. A sua mulher, a Ara, era mais uma das suas aquisições preciosas. Era bela, claro, com uma graça serena que a fazia parecer uma escultura clássica trazida à vida. Conhecera-a numa inauguração de galeria. Ela era historiadora de arte, silenciosa e inteligente, e olhara para ele não com a avareza que via nos olhos da maioria das mulheres, mas com uma curiosidade genuína e desconcertante. Casar-se com ela tinha sido o movimento estratégico perfeito. Ela era sua âncora para a respeitabilidade, o contraponto suave e elegante à sua ambição brutal. E agora, estava grávida de 7 meses do seu filho, o seu herdeiro, a joia final da sua coroa. Mas a perfeição, descobrira Julian, era terrivelmente aborrecida. O silêncio da casa foi a primeira coisa que o recebeu naquela tarde de terça-feira. Era um silêncio pesado, opressivo, invulgar para uma casa que, apesar do seu tamanho, costumava estar preenchida pelo murmúrio discreto da presença de Ara, pelas notas suaves de uma playlist clássica, pelo aroma do chá de ervas que ela fazia constantemente, pelo som delicado das páginas que virava na biblioteca inundada de sol. Elara chamou ele, a voz ecoando no átrio cavernoso de paredes brancas. Atirou as chaves, um pesado molho de prata alemã, para uma tigela de porcelana sobre uma mesa de consola em betão cru. O ruído foi estrondosamente alto. Nenhuma resposta. Franziu o sobrolho, uma leve irritação a picar-lhe a nuca. Ela devia estar ali. Tinha um jantar naquela noite, uma fastidiosa gala de caridade da qual não conseguia escapar, onde se esperava que exibisse a sua radiante esposa grávida como um troféu. Ela conhecia o horário. A Ara era tudo menos desleixada. Caminhou pela sala de estar, os sapatos de couro caro silenciosos sobre o chão de betão polido. O espaço estava imaculado, estéril. Uma janela do chão ao teto, com 6 metros de altura, emoldurava a cidade abaixo, que começava a cintilar com a chegada do entardecer. Sobre um sofá italiano rebaixado, uma manta de cachemira estava perfeitamente dobrada. Nada estava fora do lugar. Foi essa ordem inquietante que primeiro lhe semeou um verdadeiro sentimento de inquietação. A Ara era arrumada, mas vivia naquela casa. Havia sempre uma chávena de chá meio bebida, um livro aberto, um par das suas suaves sabrinas atiradas junto à porta. Verificou a cozinha. Imaculada. As superfícies brilhantes de mármore e cromado refletiam o seu próprio rosto tenso. Subiu a escada flutuante até o 2º andar, os passos agora mais rápidos. A Ara, isto não tem piada. O quarto deles estava tão vazio e impecável como o resto da casa. A cama enorme estava feita com precisão militar. O closet, uma divisão do tamanho de um pequeno apartamento, estava arrumado, as roupas penduradas em perfeita coordenação de cores. Ele percorreu com o olhar as fileiras de vestidos e blusas de estilista. Nada parecia faltar.
Mas como poderia ele saber? Conhecia o custo do guarda-roupa dela, não o conteúdo. Foi no camarim adjacente que a viu. Sobre a penteadeira de mármore branco, ao lado de um vaso de cristal com ervilhas de cheiro murchas, estava o telefone dela. A clute para aquela noite, uma prateada Bottega Veneta cintilante, repousava ao lado. As chaves do carro também lá estavam. Um calafrio de pavor, estranho e indesejado, começou a entranhar-se-lhe nos ossos. A Ara nunca ia a lado nenhum sem o telefone. Estava ligada a ele, não por vício, mas por dever, para estar sempre contactável para ele. Pegou no aparelho. O ecrã estava preto. Carregou no botão lateral. Nada. A bateria estava descarregada. Estranho. A Ara era obcecada por manter os dispositivos carregados. Voltou para o corredor, o coração a bater um pouco mais rápido. Verificou o quarto do bebê, pintado em cinzentos e amarelos suaves, cheio de móveis caros ainda por montar, vazio. Verificou o ginásio, o cinema, os quartos de hóspedes. Nada. Apenas mais silêncio. Mais ordem perturbadora. Tirou o próprio telefone, o polegar a pairar sobre o número do chefe de segurança. Mas hesitou. O que diria? Que a mulher desaparecera? Provavelmente, só tinha ido dar um passeio. O pensamento era absurdo. A Ara não dava passeios sem o telefone. Uma hora antes de um evento social importante, ela nunca se desviava do plano. A mente dele corria, mas não de preocupação. Era uma corrida frenética e calculista. Aquilo era um incômodo, um problema. E Julian Croft era um homem que resolvia problemas. Marcou outro número. Um que sabia de cor. Um que não estava guardado com o nome verdadeiro. O telefone foi atendido ao segundo toque. Não vais acreditar nisto, disse ele, a voz baixa e tensa. Experimenta-me, ronronou de volta a voz de Isabella Ricci, um som rouco e confiante, o oposto polar do suave soprano de Ara. Ela desapareceu. Fez-se um silêncio do outro lado da linha. Desapareceu? Foi ao mercado? Não, Izzy. Desapareceu. O telefone está aqui. As chaves. A mala para esta noite. A casa está perfeita. Demasiado perfeita. É como se ela tivesse evaporado. Conseguia quase ouvir o lento e perverso sorriso a espalhar-se no rosto de Isabella. Ela era filha do seu principal parceiro de negócios. Uma mulher afiada, ambiciosa, com olhos da cor do uísque e uma bússola moral que apontava diretamente, e infalivelmente, para o seu próprio prazer. O caso deles era uma tempestade de paixão há um ano. Uma fuga imprudente e excitante do mar calmo do seu casamento. Bem, disse Isabella, a voz a cair para um sussurro conspirativo. O Natal chegou mais cedo este ano. Não, cortou ele, embora sentisse um arrepio sombrio nas palavras dela. Isto é sério. E se algo lhe aconteceu? Ao bebê. Mesmo enquanto dizia aquilo, as palavras soavam ocas. Uma recitação proforma de preocupação. Oh, Julian, por favor, troçou ela. Não faças o papel de marido preocupado comigo. Provavelmente cansou-se de fazer de bonequinha perfeita e foi à procura de si própria. Boa para ela. Melhor para nós. Ele afundou-se na beira da cama perfeitamente feita. O frio no estômago agora em guerra com uma sensação embriagante de possibilidade. E se a Isabella tivesse razão? E se a Ara simplesmente tivesse ido embora? A ideia era intoxicante. Sem divórcio complicado, sem luta pelos bens, sem escândalo público que pudesse manchar a sua reputação. Apenas uma saída discreta e limpa. Tenho de fazer alguma coisa, disse, mais para si próprio do que para ela. Tenho de chamar a polícia. É o que um marido faria. Claro, concordou Isabella. Tens de representar o papel. Ambos temos. Eu serei a amiga preocupada da família. Ligo-te daqui a 1 hora, em pânico, a perguntar se já soubeste alguma coisa. Vamos construir o nosso álibi. Fica arrasado, meu amor. Devastado. Da atuação da tua vida. Desligou. A mente clareava. Isabella tinha razão. Aquilo era uma atuação. Inspirou fundo, imaginando um palco e uma plateia. Era Julian Croft, o marido aterrorizado. Ensaiou o tremor na voz ao marcar o 112. A minha mulher, disse ele,
A voz quebrando-se com perícia. Está grávida. Acho que desapareceu. As horas seguintes foram um turbilhão de ações prescritas. A polícia chegou, 2 agentes uniformizados, um homem e uma mulher, os rostos sérios e profissionais. Caminharam pela casa, a sua presença uma violação da ordem imaculada do lugar. Fizeram perguntas. Quando foi a última vez que a viu? De manhã, ao pequeno almoço. Parecia bem, feliz até. Estavam a falar de nomes para o bebê. Uma mentira. Não tinham uma conversa verdadeira há meses. O que ela estava a vestir? Ele não sabia. Arriscou. Uma camisola de cachemira, talvez umas calças de grávida. Tentou imaginá-la, mas tudo que conseguia ver era o sorriso triunfante de Isabela. Ela tinha inimigos? Estava deprimida? Não, claro que não. Todos adoravam a Ara. Estava radiante com a gravidez. Mais mentiras. Ele sabia que ela se sentia sozinha. Vira a tristeza nos olhos dela. Uma sombra que escolhera ignorar. Ligou aos pais dela, um casal idoso em Vermont, e deu a notícia com uma mistura cuidadosamente calibrada de pânico e tristeza. Ouviu os soluços histéricos da mãe dela, murmurando palavras vazias de conforto, sentindo ao mesmo tempo uma crescente euforia libertadora. Às 22 horas, a casa era um centro de operações. Tinham chegado detetives, equipas forenses estavam a recolher impressões digitais. Um exercício inútil numa casa limpa diariamente por um serviço profissional. A busca tinha começado. Julian sentou-se na sala de estar branca como a neve, as luzes da cidade a brilhar abaixo como um campo de diamantes espalhados, e desempenhou seu papel. Passou a mão pelo cabelo, fitou o vazio com olhos arregalados e assombrados, e atendeu chamadas de amigos preocupados. Cada conversa uma obra-prima de desespero fingido. À meia-noite, o portão privado soou. Era a Isabela. Entrou, uma visão num sobretudo preto, o cabelo escuro puxado para trás, o rosto uma máscara de preocupação ansiosa. Trouxeram uma garrafa de uísque, um single malt muito caro, para os nervos, sussurrou, envolvendo num abraço que durou um pouco demais, um pouco íntimo demais para consumo público. Mas só os dois estavam na sala de estar. O detetive principal tinha lhe dado um momento de privacidade. Estão a tratar isto como um desaparecimento de alto risco, murmurou Julia no cabelo dela, inalando perfume caro e intenso. Cheira a vitória. Por causa da gravidez. Deixa-os, disse ela, afastando-se para olhar, os olhos iluminados por uma excitação febril. Deixa-os procurar. Não vão encontrá-la. Ela estava tão certa. A confiança dela era contagiante. Sentiu o resto do seu luto teatral derreter, substituído por uma fria e emocionante realidade. Estava livre. Levou ao seu escritório, uma divisão forrada a madeira escura, o único lugar da casa que sentia verdadeiramente seu. Trancou a porta. Serviu 2 copos de uísque. Isabela ergueu o copo, o líquido âmbar a apanhar a luz. Há novos começos, brindou ela. A voz um murmúrio baixo e sedutor. Há novos começos, repetiu ele, batendo o copo no dela. Beberam o líquido ardente, uma combinação perfeita para o prazer ilícito a correr-lhes nas veias. Estavam na casa de uma mulher grávida desaparecida, uma casa repleta de polícias, e estavam a celebrar. A ousadia pura daquilo era embriagante. Isabela pousou o copo e aproximou-se dele. Desabotoou os 2 primeiros botões da camisa dele, os dedos frios contra a pele. Chega de esconder, sussurrou ela, os lábios perto dos dele. Chega de segredos. Em breve, isto tudo será nosso. Puxou-a para junto de si, a boca encontrando a dela num beijo faminto e desesperado. Era isto que ele queria, essa paixão crua, sem arrependimentos, não o afeto calmo e obediente da Ara. Construíram um império e merecia uma rainha, não um fantasma. Enquanto permaneciam ali, entrelaçados, uma onda de puro e inalterado alívio lavou por dentro. A Ara tinha desaparecido. O problema resolvera-se por si só. Ele e Isabela tinham vencido. O futuro era uma tela em branco e, pela primeira vez em muito tempo, Julian Croft sentia que podia pintar nela o que quisesse. Era, mais uma vez, o mestre do seu universo. E, na sua certeza arrogante e feliz, nem por um instante considerou que o fantasma que tanto queria exorcizar podia ser o mesmo que segurava o pincel.
O detetive Miles Harding tinha faro para mentiras, um instrumento apurado, treinado ao longo de 20 anos a navegar pelas águas turvas do engano humano. Já ouvirá todos os tipos de falsidades, desde o balbuciar em pânico de um ladrão encurralado até as suaves e patológicas fabricações de um vigarista experiente. Julian Croft, decidiu ele nos primeiros 5 minutos de conversa, estava numa classe própria. Harding era um homem de contrastes. Usava fatos amarrotados e baratos, que pareciam estar permanentemente em desacordo com seus olhos afiados e inteligentes. Parecia mais um professor de história cansado do que o principal detetive de homicídios, e isso era uma vantagem. As pessoas tendiam a subestimá-lo. Permanecia no fundo da sala cavernosa dos Croft, a observar. Viu Julian a representar o luto, a testa cuidadosamente franzida, a mão que não parava de esfregar a nuca num gesto suposto de estresse. Era uma boa atuação, Harding teve de admitir. Polida. Mas ainda assim uma atuação. Faltava-lhe autenticidade, o pânico caótico e genuíno que ele já vira em cônjuges verdadeiramente aterrorizados. Julian Croft estava a representar o papel de marido, como achava que um marido devia agir. Senhor Croft, disse Harding, a voz calma e uniforme enquanto se aproximava. Detetive Harding. Precisamos rever a linha temporal novamente, se não se importar. Julian ergueu os olhos, claros e diretos. Claro, detetive. Tudo o que puder fazer. Disse que viu a sua esposa pela última vez ao pequeno almoço, por volta das 8h30. Sim, estava. Parecia feliz. Estávamos a falar do quarto do bebê. E saiu para o seu escritório às 9h? Sim, uma reunião do conselho. Durou toda a manhã. Harding anotou no seu pequeno caderno gasto. E nenhum contato com ela durante o dia? Nenhuma mensagem? Nenhuma chamada? Não, disse Julian, abanando a cabeça. Um leve traço de algo. Irritação? Atravessou-lhe o rosto, antes de ser substituído por tristeza ensaiada. Devia ter ligado. Fico tão envolvido no trabalho. Presumi apenas que ela estivesse aqui, em segurança. Então o primeiro sinal de que algo estava errado foi quando chegou a casa por volta das 18h. Sim, a casa estava vazia. O telemóvel dela estava na penteadeira. Sem bateria. Harding acenou lentamente. E então ligou. Quem foi a primeira pessoa para quem ligou, Sr. Croft? Julian hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. O detetor de mentiras interno de Harding apitou suavemente. Liguei aos pais dela, disse Julian. Pensei que talvez ela lhes tivesse ligado, que não se sentia bem e tinha ido deitar-se, e o telemóvel ficou sem bateria. Harding não reagiu, mas fez mais uma anotação. A chamada para o 112 tinha sido feita às 18h15. Os registros de chamadas que estavam a obter mostrariam exatamente para quem ele ligou primeiro. Uma mentira pequena, talvez, mas as fissuras numa história começavam sempre pequenas. Na manhã seguinte, a busca intensificou-se. Carrinhas de reportagem estavam acampadas junto aos portões da propriedade, as antenas parabólicas apontadas para o céu como abutres metálicos. A manchete era irresistível. Esposa grávida de magnata tecnológico desaparece. O rosto sereno e sorridente de Ara Croft estava por todo lado. Ela parecia angelical, pura, e isso tornava a imagem pública de Julian como marido em luto ainda mais crítica. Deu uma conferência de imprensa nos degraus da sua casa. Isabella Richie a poucos passos atrás, com a mão pousada no braço dele num gesto de apoio. Ela também interpretava o seu papel na perfeição. O rosto belo uma máscara de sincera preocupação. Estamos a pedir, a implorar, que qualquer pessoa com alguma informação sobre a minha mulher, Elara, por favor nos ajude, disse Julian, a voz carregada de emoção. Ela é o amor da minha vida. Está a carregar o nosso filho. O meu mundo está vazio sem ela. Por favor, ajudem-me a trazer a minha família de volta. Harding assistia à conferência num monitor, de volta à esquadra. O amor da minha vida, murmurou ele para uma jovem detetive, uma mulher chamada Shen. Verifica os registros de chamadas, especificamente o número que ele liga e que está guardado como IR. E pede um mandado para os dados das torres de telecomunicação dos 2 telemóveis. Vamos ver quão longe realmente estiveram um do outro ontem.
Enquanto Julian se fazia de vítima para as câmaras, em privado ele e Isabela estavam cada vez mais confiantes e mais descuidados. A presença inicial da polícia tinha diminuído, substituída pelo trabalho lento e meticuloso da investigação. A crise imediata passará, e no seu lugar havia um limbo libertador e embriagante. Não suspeitam de nada, disse Julian nessa noite, enquanto andava de um lado ao outro do escritório. A porta estava novamente trancada. Isabela estava sentada sobre a secretária dele, girando um copo de vinho tinto. Claro que não, disse ela, tomando um gole delicado. Tu és um pilar da comunidade. Um marido amoroso. E ela é a esposa doce perfeita que não magoaria uma mosca. Provavelmente estão à procura de algum perseguidor louco ou de um rapto falhado. O negócio. Começou Julian, uma ruga de preocupação genuína na testa. O teu pai ligou. Está preocupado com a imagem pública. Um escândalo destes. Deixa meu pai preocupar-se, interrompeu Isabela, descendo da secretária e caminhando na direção dele. Alisou-lhe as lapelas do casaco. Isto é uma coisa boa, Julian, a longo prazo. Pensa na simpatia. O público vai juntar-se à tua volta. O conselho vai ter de te apoiar. E quando passar tempo suficiente, quando estiveres pronto para seguir em frente, quem estará lá para confortar o belo bilionário trágico? Quem será vista pelo mundo como a tua salvadora? Sorriu, um sorriso lento, predador, curvando os lábios. Ele não conseguiu evitar sorrir de volta. Ela era brilhante. Impiedosa e brilhante. Fazia-o sentir-se poderoso. Mas as celebrações clandestinas começavam a tornar-se descuidadas. Uma empregada de limpeza, chamada para uma limpeza profunda por insistência de Julian para apagar o rastro da presença policial, contou mais tarde aos detetives que encontrara 2 copos de vinho com marcas de batom no cesto de lixo do escritório. Um deles tinha um tom vermelho vampírico profundo. A empregada sabia com certeza que a senhora Croft só usava batom rosa claro, se é que usava algum. Depois havia a câmara de segurança do vizinho. Um idoso que vivia na propriedade abaixo dos Croft era um observador de aves dedicado e tinha uma câmara potente montada no seu terraço. Revira as imagens, na esperança de ajudar. Não captou carros ou pessoas suspeitas, mas apanhou outra coisa. A câmara tinha uma visão clara de uma seção do terraço superior de Julian. Às 0h30 na noite do desaparecimento, apenas horas depois do telefonema frenético de Julian para o 112, 2 figuras estavam visíveis no terraço. Um homem e uma mulher. Estavam em silhueta, mas o homem era alto e magro como Julian. A mulher estava nos braços dele. Beijaram-se. Foi um beijo longo, apaixonado, não um abraço reconfortante de uma amiga. Quando Arden viu as imagens, sentiu uma fria satisfação. Aí está, disse ele a Shen. Encontramos a nossa brecha. Os registros de chamadas chegaram em seguida. Era um mapa do caso. Centenas de chamadas e mensagens entre Julian Croft e o número listado como Ir Shen já tinha confirmado que o número pertencia a Isabella Ricci. No dia do desaparecimento, os dados eram condenatórios. Julian tinha saído do escritório às 15h30, e não às 17h30, como afirmara. Os dados das torres de telecomunicação colocavam o seu telemóvel não na autoestrada rumo à casa, mas em Beverly Hills, nas imediações de um hotel boutique onde Isabella Ricci tinha uma suíte permanente. Estiveram juntos durante 2 horas, das 15h15 às 17h15. A primeira chamada depois de Julian chegar à casa não foi para os pais de Aara, nem para o 112, foi para Isabella. Durou 7 minutos. Arden decidiu que era altura de aumentar a pressão. Chamou Julian e Isabella à esquadra para entrevistas separadas. Começou por Isabella. Ela entrou na sala de interrogatório exalando uma aura de riqueza e impaciência. Detetive, espero que isto não demore, disse, pousando a sua mala de marca na mesa. O Julian está num estado frágil. Não quero ficar longe dele muito tempo. Claro, senhora Ricci. Só temos algumas perguntas de rotina, disse Arden, oferecendo-lhe uma garrafa de água de plástico, que ela ignorou. É uma amiga próxima da família, certo? Muito próxima. A Elara é uma das minhas amigas mais queridas. Estou completamente arrasada com isto. A atuação era impecável, nem um indício de mentira.
Então saberia se havia problemas no casamento? Problemas. Isabela riu, um som curto, seco. Não. O Julian adora-a. Estavam em êxtase com o bebê. Era um conto de fadas. Arden inclinou-se para frente, a postura mudando de plácida para predadora. Interessante. Porque os contos de fadas normalmente não envolvem o príncipe a passar 2 horas num quarto de hotel com a melhor amiga da esposa na tarde em que ela desaparece. A máscara estalou. Só por um segundo. Os olhos arregalaram-se. Um lampejo de pânico puro, animal. Recuperou rapidamente, mas Arden já tinha visto. Não faço ideia do que está a falar, disse ela. A voz transformada em gelo. Não faz, disse Arden, deslizando uma fotografia sobre a mesa. Era uma imagem retirada da câmara de segurança do vizinho. Melhorada. 2 silhuetas no terraço. Abraçadas. Isto parece-lhe 2 pessoas que são apenas amigas. Isabela encarou a foto. Os nós dos dedos brancos enquanto apertava a borda da mesa. Isso não somos nós. Podia ser qualquer pessoa. E suponho que os dados das torres de telecomunicação que colocam a si e o Sr. Croft no Beverly Wilshire durante 2 horas ontem à tarde sejam só uma coincidência, insistiu Arden. E os 2 copos de vinho no escritório dele? Aqueles com o seu tom de batom? A compostura dela desfez-se, substituída por uma raiva furiosa, de animal encurralado. Isto é assédio. O meu pai é o Lorenzo Ricci. Está a cometer um erro muito grande, detetive. O único erro que vejo, disse Arden, levantando-se, foi acharem que eram espertos o suficiente para escapar disto. Deixou-a na sala ferver, o medo e a fúria a irradiar dela. Entrou na sala de interrogatório ao lado, onde Julian esperava com seu advogado caro. Sr. Croft, começou Arden, sem rodeios. O seu álibi para ontem à tarde tem um buraco de 2 horas. Um buraco com a forma de um hotel. Quer contar-me o que aconteceu? O rosto de Julian empalideceu. O advogado levantou imediatamente a mão. O meu cliente já respondeu a todas as perguntas. Não somos obrigados a discutir a sua vida pessoal, que nada tem a ver com o desaparecimento da sua esposa. Tem tudo a ver com isso, advogado, retorquiu Arden. Chama-se motivo. O marido em luto é uma figura muito menos simpática quando está a dormir com a melhor amiga da esposa. Isso faz um júri perguntar-se sobre o que mais ele pode estar a mentir. Controlado. A vítima estava a desmoronar. Arden conseguia ver o pânico por trás dos olhos dele. A liberdade que sentirá estava a transformar-se numa jaula, com grades forjadas pelas suas próprias mentiras. Estávamos a celebrar, disparou Julian, ignorando o gesto frenético do advogado para que se calasse. Arden levantou uma sobrancelha. A celebrar o quê, Sr. Croft? Um negócio, era confidencial, gaguejou Julian. A mentira era fraca e pouco convincente, até para os seus próprios ouvidos. Um negócio, repetiu Arden, com a voz carregada de descrença. Quer que eu acredite que estava numa reunião de negócios de 2 horas num quarto de hotel com a Sra. Ricci, depois a beber uísque no seu escritório e a beijar-se no terraço. Tudo isto enquanto a sua esposa grávida estava desaparecida? Não estava a celebrar um negócio, Sr. Croft. Estava a celebrar o facto de ela ter desaparecido. A acusação pairou no ar, espessa e venenosa. Julian fitou Arden, a mente a mil. O plano tinha sido tão simples. Elara desaparece, ele finge pesar, ele e Isabela esperam um tempo aceitável, depois iniciam uma nova vida. Subestimar a polícia. Subestimar a Arden. Fora arrogante e descuidado. Quero a minha mulher de volta, rosnou Julian. E está a perder tempo a perseguir-me em vez de a encontrar. Oh, estamos à procura dela, Sr. Croft, disse Arden, os olhos frios e duros como aço. Mas neste momento, a minha investigação está focada em si. E tenho de dizer, está a parecer cada vez mais provável que não a vamos encontrar com vida. Arden virou-se e saiu, deixando Julian e o advogado num silêncio atônito. As paredes da sala de interrogatório pareciam estar a fechar-se. A euforia que sentirá apenas um dia antes azedara em puro medo nauseante. Ele e Isabela tinham dançado sobre o túmulo de Ara antes mesmo de ela estar nele, e agora o detetive Arden estava a entregar-lhes as pás. Durante 3 dias, Julian e Isabela viveram num estado de terror suspenso.
A euforia inicial evaporara-se, substituída pela ardente certeza do medo. Eram párias nas suas próprias vidas. O advogado de Julian aconselhara-os a cortar todo o contato, mas não conseguiram resistir às chamadas sussurradas e frenéticas no meio da noite. Ele sabe, sibilou Julian ao telefone, escondido na despensa da sua casa silenciosa como um túmulo. Arden sabe tudo. Ele não sabe nada, devolveu Isabela, a voz tensa com uma confiança forçada. Tem provas circunstanciais, um beijo, uma estadia num hotel, suspeitas, não crime. Não tem corpo, Julian. Nem arma. Nem provas de crime. Não tem nada. Ela tinha razão, tecnicamente. Mas não parecia ser assim. O peso da suspeita esmagava. Julian sentia-o nos olhares desviados dos empregados, nos tons soturnos dos seus sócios. Já não era a vítima trágica. Era o principal suspeito. O mundo que construíra com tanto cuidado estava a ruir. A reviravolta no caso não veio de uma câmara de segurança desfocada ou de um sinal de torre de rede. Veio do único lugar onde ninguém pensou em procurar. A vida digital de Aara. Uma jovem agente experiente em tecnologia, da equipa de Arden, a detetive Shen, recebeu a tarefa de mergulhar a fundo nos rastros digitais de Aara Croft. As redes sociais dela eram escassas e impecáveis. Os e-mails, em grande parte inócuos, trocas com galerias de arte, confirmações de consultas pré-natais. Mas Shen era meticulosa. Sabia que as pessoas tinham vidas paralelas online, blogs ocultos, contas secretas, armazenamento em nuvem protegido. Trabalhando com um mandado e uma unidade de cyberforense, começou a descascar as camadas da persona online cuidadosamente construída de Aara. Foi numa conta de nuvem protegida por palavra-passe secundária, ligada a um e-mail descartável e chamada simplesmente contingência, que ela encontrou. A pasta continha apenas um ficheiro. Um vídeo. O nome do ficheiro era Se estás a ver isto, mexe-te. O detetive Arden assistiu ao vídeo pela primeira vez no monitor grande do seu gabinete, com Shen ao lado. O ecrã ganhou vida, mostrando o rosto de Croft em close-up. Estava no camarim, aquele com a penteadeira de mármore branco. A iluminação era suave, mas o rosto dela era um desastre. Olhos inchados e vermelhos, pele pálida manchada. Sem maquilhagem. Aquela não era a Aara serena das fotografias. Era uma mulher em profundo sofrimento. Inspirou tremulamente, o olhar fixo na lente como se os estivesse a olhar diretamente. O meu nome é Aara Croft, começou, a voz a tremer. Se estás a ver isto, é porque eu desapareci. É porque o Julian. É porque ele finalmente fez o que eu temia que fizesse. Arden inclinou-se para a frente, cotovelo sobre a secretária. A sala ficou em silêncio, exceto pela voz despedaçada de Aara. Sei que as pessoas pensam que a nossa vida é perfeita, continuou. Um riso amargo e lacrimoso escapou-lhe. A casa, o dinheiro, é uma jaula. Uma linda jaula dourada. Tentei ser a esposa que ele queria. A sério que tentei. Achei que o bebê mudaria tudo. O nosso menino. Desfez-se em lágrimas por um momento, os ombros a tremer com soluços silenciosos. Limpou os olhos com o dorso da mão e obrigou-se a continuar. Mas só o tornou mais frio, mais distante. E depois descobri sobre a Isabela. Desviou o olhar da câmara, como envergonhada. Isabela Richie, minha amiga. Ou assim pensava. Estão juntos há mais de um ano. Encontrei os e-mails. Os recibos de hotel. Ele tem transferido dinheiro de uma conta subsidiária para ela. Centenas de milhares de dólares. Confrontei-o. Disse-lhe que queria o divórcio. Que levaria o nosso filho e sairia. O rosto dela endureceu. O medo substituído momentaneamente por raiva. Ele disse-me que não ficaria com nada. Que me faria passar por mãe incapaz. Que tinha os melhores advogados que o dinheiro podia pagar e que me destruiria. Disse que me faria desaparecer antes de me deixar levar o filho, ou o dinheiro. Olhou diretamente para a câmara. E o medo nos olhos dela era terrivelmente real. Ele tem estado estranho nas últimas semanas. Observa-me. Faz perguntas estranhas sobre a minha rotina. Sobre os meus pais. Isabela liga para casa e, quando atendo, desliga. Estão a planear algo. Eu sinto. Estou tão assustada.
Não por mim. Pelo meu bebê. As lágrimas escorriam-lhe agora pelo rosto, sem controlo. Estou a fazer este vídeo porque se algo me acontecer, não quero que eles fiquem impunes. Não quero que criem o meu filho. Verifiquem as finanças da subsidiária da Croft Innovation, a Apex Holdings. Verifiquem as contas offshore. Está tudo lá. O dinheiro que ele lhe deu. Ele estava a dar-lhe tudo. Só precisava de se livrar de mim. Esticou a mão trêmula e o ecrã ficou preto. Arden recostou-se na cadeira, um suspiro lento escapando-lhe dos lábios. Meu Deus, murmurou. É uma confissão do além, disse Shen, a voz tensa de excitação. Motivo. Conspiração. Crimes financeiros. Está tudo lá. Ela entregou-nos o caso numa bandeja de prata. Arden levantou-se. Chama a equipa de forenses. Verifiquem a integridade do vídeo. Marquem os timestamps. Peçam mandados para as finanças da Apex Holdings. Quero cada transação entre Julian Croft e Isabella Ricci no último ano. E preparem os mandados de prisão, para ambos, por conspiração para cometer homicídio. A armadilha foi acionada nessa noite. Julian estava no escritório, com uma garrafa de uísque como única companhia, quando uma pancada forte soou na porta. Abriu. O detetive Arden estava ali, ladeado por 2 agentes uniformizados. O rosto de Arden era de pedra. Julian Croft, disse o detetive, a voz desprovida de qualquer emoção, está preso pelo homicídio da sua esposa, Elara Croft. As palavras não faziam sentido. Homicídio. Julia engasgou-se numa risada de incredulidade. Isso é absurdo. Vocês não encontraram um corpo. Não tem provas. Temos algo melhor, disse Arden friamente. Temos a última mensagem dela. Algemaram-no enquanto levavam através do seu imaculado átrio branco. Ele sentia-se estranhamente desligado, como se estivesse a ver um filme da vida de outra pessoa desmoronar. O mundo tinha se inclinado sobre o próprio eixo. Estivera tão certo do seu poder, da sua intocabilidade. Acreditava ser o mestre do jogo. Agora via, com uma clareza nauseante, que nem sequer compreendia as regras. Isabella foi presa na mansão do pai, em Bahia. Levaram-na da mesa de jantar, à frente dos pais horrorizados. Estava elegante e desafiador até ao fim, com a cabeça erguida enquanto a colocavam no banco de trás do carro da polícia. Mas Arden, que estava presente para supervisionar a prisão, viu o terror nos olhos dela. O terror de uma princesa mimada prestes a ser atirada para o calabouço. Foram colocados em salas de interrogatório separadas na esquadra. Desta vez, não havia advogados para os proteger, nem saídas fáceis. Arden entrou primeiro na sala de Julia e colocou um portátil sobre a mesa entre eles. Quero que vejas uma coisa, disse ele. Carregou em play. O rosto de Aara encheu o ecrã. Julian ficou a olhar, mesmerizado e horrorizado. Viu-a chorar. Ouviu a voz trêmula e aterrorizada dela detalhar o caso extraconjugal, as ameaças, os crimes financeiros que ele achava enterrados tão profundamente que nunca seriam descobertos. Cada palavra era um prego no seu caixão. Era uma narrativa perfeita. O sonho de qualquer procurador. Ela distorcera a verdade, ampliara os seus descuidos e pintara-o como um monstro. E era tão absolutamente, devastadoramente convincente. Quando o vídeo terminou, Julian estava lívido. Isso é uma mentira, sussurrou, mas as palavras não tinham convicção. Ela está a mentir. Estava deprimida. Instável. Não importa se é mentira, disse Arden, inclinando-se para a frente. O que importa é que 12 jurados vão acreditar. Vão ver uma mulher grávida, linda, com medo pela vida. E vão ver-te a ti, um milionário infiel e implacável que ameaçou fazê-la desaparecer. Quem achas que vão acreditar? Julia não tinha resposta. A armadilha de Elara era perfeita. Não era apenas para os fazer parecer culpados do desaparecimento. Era para destruir as suas vidas por completo. A investigação financeira, só por si, iria arruiná-lo. Arden deixou-o e foi até a sala de Isabella. Passou-lhe o mesmo vídeo. A reação dela foi diferente, não choque, mas uma fúria pura e incontida. Aquela estúpida! Cuspiu, o rosto contorcido de raiva.
A pequena manipuladora patética. Ela enganou-nos. Enganou-nos aos dois. Enganou-te, corrigiu Arden. Ou talvez tenha apenas dito a verdade. De qualquer forma, a tua festa acabou, senhora Rishi. Olhou para ela. Para a raiva que claramente escondia um medo primal profundo. Viu o cálculo nos olhos dela. Isabella Rishi era uma sobrevivente. Neste momento, disse Arden, a voz a baixar, o teu único amigo neste mundo é a primeira pessoa que decidir fazer um acordo. Deixou as palavras pairar no ar e saiu, deixando-a com o eco do testemunho em lágrimas de Aara e com a realidade fria e dura de uma acusação de homicídio. Tinha-os. Tinha-os completamente. Ao caminhar pelo corredor, sentiu a sombria satisfação de um trabalho bem feito. Tinha encontrado justiça para a doce e inocente vítima. Mas, ao conduzir para casa nessa noite, um pensamento persistente incomodava-o. O vídeo era demasiado perfeito. A narrativa, demasiado limpa. A Aara tinha mencionado o nome exato da subsidiária. Apex Holdings. Como é que uma suposta historiadora de arte protegida sabia o nome específico de uma empresa fantasma? Era quase como se ela não estivesse apenas com medo. Era quase como se ela tivesse estado meticulosamente, brilhantemente, a planear a sua vingança. O mundo que antes venerava Julian Croft agora deleitava-se com a sua espetacular destruição. A história era uma supernova mediática. O vídeo da última mensagem de Aara foi divulgado anonimamente, claro, e o seu áudio cru e lacrimejante tornou-se a banda sonora da sua queda, repetido em loop em todos os canais de notícias e analisado em inúmeros podcasts de true crime. Julian e Isabella já não eram pessoas. Eram arquétipos. Os vilões de um drama nacional. As suas fotos de detenção, duras e desfavoráveis, substituíram as fotos glamourosas das revistas, sob títulos que gritavam: monstro milionário e a amante da traição. Dentro das paredes frias de betão de um centro de detenção de alta segurança, Julian Croft, o mestre do universo, aprendeu o verdadeiro significado da impotência. Recusaram-lhe fiança, considerado risco de fuga com ligações internacionais. O seu mundo encolheu para uma cela de 3 por 3 metros. Os fatos à medida desapareceram, substituídos por um fato macaco laranja, mal ajustado. A deferência que comandava sumira, substituída por ordens bruscas de guardas que o olhavam com desprezo. Ele, que construíra um império a prever tendências de mercado, não conseguirá ver a catástrofe a fermentar dentro da própria casa. As notícias do mundo exterior chegavam em ondas brutais e implacáveis. A direção da Croft Innovations, com o voto decisivo, furioso, do seu antigo futuro sogro, Lorenzo Rishi, destituiu-o como CEO numa humilhante reunião de emergência. Os seus bens foram congelados. Todas as contas e carteiras de investimentos foram sinalizadas como parte da investigação financeira desencadeada pelo vídeo de Aara. A mansão de mármore branco, o seu reino, era agora uma cena de crime. O seu valor despencava sob a nuvem do escândalo. Estava completamente, irreversivelmente, arruinado. No zumbido abafado da prisão, a raiva dele não tinha para onde ir, azedou-se num ciclo obsessivo e impotente. Revia todas as conversas, todas as suposições arrogantes, todos os momentos em que subestimou a mulher silenciosa que partilhava sua cama. Isabella, numa ala separada da mesma prisão, enfrentava o seu próprio apocalipse pessoal. A confiança incendiária que tanto cativara Julian fora extinta pelo medo cru. O pai, um homem para quem a reputação valia mais do que o sangue, não apenas a deserdou. Apagou-a. Uma declaração pública arrasadora da família Rishi declarou as ações dela uma fonte de vergonha e pesar profundos, excomungando-a, na prática, de todo o seu mundo. As chamadas dela não eram atendidas. O seu círculo social, outrora uma constelação cintilante de ricos e influentes, evaporou-se da noite para o dia. A vida de luxo sem esforço que sempre conhecera desaparecera, substituída pela realidade humilhante da sua cela e pelo terror ecoante de uma possível prisão perpétua. A aliança deles, forjada no calor da paixão e arrogância, desfez-se em 1000 pedaços sob o peso esmagador da situação. Os advogados, farejando sangue e uma oportunidade de vitória de alto perfil, deixaram claro: agora, era cada um por si. Isabella, sempre a pragmática, foi a primeira a ceder. O seu advogado, um tubarão chamado Marcus Thorne,
Apresentou-lhe os factos na sala de reuniões estéril. Tenho vídeo. Tenho rastro financeiro. Tente beijá-lo no terraço. Horas depois de ela desaparecer. Um júri vai crucificar-te. A tua única jogada é seres a vítima. A mulher apaixonada e manipulada, lavada ao cérebro por um monstro sociopata. Dá-lhes o Julian numa bandeja, e talvez, só talvez, a procuradoria te deixe negociar uma acusação de cúmplice após o facto. Vais cumprir pena. Mas terás uma vida à qual regressar. Alternativa: envelhecer numa cela. A decisão foi fácil. Sobreviver era o instinto primário de Isabela. Concordou. Seria a testemunha principal da acusação. O testemunho dela. O último prego no caixão de Julian. Quando o advogado informou Julian da traição, ele não sentiu apenas raiva. Sentiu um desespero oco e profundo. Fora descartado com facilidade pela empresa, pelos amigos. E agora, pela mulher por quem tinha incinerado a própria vida. Estava completamente e irremediavelmente sozinho, preso num pesadelo meticulosamente arquitetado pela esposa que ele tinha descartado com tanta facilidade e fatalidade. E onde estava a arquiteta desta destruição? Não numa cova rasa no deserto, como alegava a acusação nas suas declarações iniciais. Nem no fundo do oceano, envolta em correntes. Elara Croft, ou, como agora era conhecida, Anja Novak, assistia ao pôr do sol da varanda de um apartamento arejado e banhado de sol, com vista para as águas turquesa do mar Adriático. A sua nova casa, numa pequena e pitoresca cidade na costa croata, era o oposto da fria mansão de mármore que deixará para trás. Estava cheia de móveis antigos em madeira, tapetes coloridos feitos à mão, e o cheiro a sal e limoeiros do jardim embaixo. Estava muito viva. A criatura tímida e plácida que vagueava pelos corredores da mansão de Julian tinha desaparecido. No lugar dela estava uma mulher de confiança serena e inabalável. O cabelo, antes loiro apagado, agora era castanho profundo, cortado num bob elegante e de baixa manutenção que emoldurava um rosto sem maquilhagem. A barriga era uma esfera perfeita, e ela passava horas sentada, uma mão pousada de forma protetora sobre o filho por nascer, a observar os barcos de pesca balançar no porto enquanto lia as notícias internacionais no tablet. O plano não nascerá de um momento de raiva, mas cristalizara-se ao longo de um ano de sofrimento silencioso. Começara no dia em que encontrara a primeira prova do caso, não um colarinho com batom, mas uma despesa num cartão de crédito secreto, uma suíte num hotel onde ela nunca estivera. Era um fio. E ela puxou, primeiro com suavidade, depois com uma determinação fria e crescente. O acordo pré-nupcial, que Julian considerava inquebrável, tinha uma pequena brecha que ele nunca se dera ao trabalho de verificar. Um fundo pessoal para aquisição de arte, com uma generosa mesada anual. Foi desse fundo que contratou um investigador particular discreto, um ex-agente do Mossad, recomendado por um contato numa galeria em Tel Aviv. Ele confirmara tudo, fornecendo-lhe um dossiê sobre Julian e Isabela com o tamanho de um romance, completo com fotos, cronogramas e detalhes dos seus enredos financeiros. Mas foi o confronto com Julian que realmente a galvanizou. A crueldade casual dele. O desprezo vazio pela dor dela. E a ameaça final. Faço-te desaparecer antes de te deixar levar o meu filho ou o meu dinheiro. Isso despertou algo nela. Não foi medo ponto, mas uma determinação fria e adormecida. Ela percebeu que ele nunca a deixaria ir. Ele era dono dela. Ela era um ativo. E Julian Croft nunca abria mão dos seus ativos sem os destruir primeiro. Por isso, decidiu tornar-se uma responsabilidade. Uma que ele seria forçado a descartar. E ao fazê-lo, ela queimaria o império dele até as cinzas. Durante meses, viveu uma vida dupla. De dia, era esposa grávida perfeita e dócil. De noite, tornava-se uma aluna meticulosa da sua própria reinvenção. Num portátil descartável, usando browsers encriptados e Wi-Fi público em bibliotecas e cafés pela cidade, mergulhou num mundo que nunca soubera que existia. Pesquisou leis de extradição internacional, os melhores e piores países para um fugitivo se esconder. Estudou estruturas corporativas, devorando livros sobre contabilidade forense até conseguir ler um balanço financeiro com a mesma facilidade com que lia um texto de história da arte. Foi assim que descobriu a Apex Holdings, o fundo secreto pessoal dele.
Uma empresa de fachada labiríntica usada para esconder rendimentos e financiar o estilo de vida. E a amante. Era a manifestação financeira da arrogância dele. Com o que aprendeu, começou a desviar dinheiro, não em quantias grandes e visíveis, mas num fluxo lento e constante. Abriu contas anônimas de criptomoeda, usando uma série complexa de tumblers para limpar os fundos antes de os transferir para uma série de bancos offshore sob a sua nova identidade forjada. Anja Novak. A identidade em si foi adquirida ao mesmo contato israelita que lhe encontrara o investigador. Não foi barato, mas o passaporte, a certidão de nascimento e a carta de condução eram perfeitos, suportados por um histórico digital capaz de resistir a escrutínio. O vídeo foi a sua obra-prima. O seu piece de resistance. Gravou em partes, ao longo de várias semanas, escrevendo cuidadosamente cada palavra. Pesquisou técnicas de interrogatório da polícia e psicologia de vítimas. Aprendeu a representar um sofrimento credível. Praticou o choro, a voz trêmula, o olhar de terror ao espelho, até estar perfeito. Uma atriz a preparar-se para o papel da sua vida. Cronometrara o envio com precisão gelada, configurando um e-mail encriptado automático para enviar o link da cloud e a palavra passe a um conhecido blogger de true crime. Mas apenas com um atraso de 72 horas após o seu desaparecimento. Era um risco calculado. O atraso daria à polícia tempo suficiente para descobrir o caso por si mesma, cimentando a culpa de Julian e Isabella antes da bomba do vídeo surgir, tornando a história de Ara numa trágica confirmação de um motivo já estabelecido. No dia em que desapareceu, a execução foi perfeita. Enquanto Julian estava no seu encontro com Isabella, o plano de Ara entrava na fase final. Fez as malas, apenas uma, discreta. Saiu pela porta traseira de serviço, evitando cuidadosamente as câmaras de segurança principais, cujos pontos cegos ela mapeou meses antes. Um serviço de carro anônimo, pago em dinheiro por um intermediário, levou-a não ao LH, mas a uma pequena pista privada no deserto de Mojave. Um jato privado, pago com moneiro não rastreável, esperava. Quando Julian chegava à casa imaculada e silenciosa para interpretar o papel de marido preocupado, a Ara já sobrevoava o Atlântico, observando o país que tinha sido a sua prisão a desaparecer por baixo dela, um copo de água com gás na mão. 6 meses depois, ao ler sobre o testemunho lacrimoso de Isabella no tribunal, descrevendo Julian como um monstro frio e calculista, a Ara sentiu uma pontada de satisfação sombria. Eles tinham construído o futuro com base na suposição da fraqueza dela. Mereciam tudo o que lhes aconteceu. Ela não só escapou, recuperou a vida, garantiu o futuro do filho, e serviu a sua própria justiça. Tinha um novo nome, uma nova vida, e uma fortuna muito maior do que Julian alguma vez imaginara que ela pudesse controlar. Ela tinha vencido. Algumas semanas depois, num hospital moderno e tranquilo com vista para o mar, deu à luz um bebê saudável. Um rapaz. Deu-lhe o nome de Miles, em homenagem ao detetive Hardin. Uma homenagem privada e irônica ao homem que manipulou com tanta mestria para se tornar o instrumento da sua vingança. Sentada no seu apartamento ensolarado, a brisa do mar a agitar as cortinas, ela segurava o filho nos braços. Tinha os olhos dela. Estava seguro. Era dela. Cresceria longe da sombra do pai. Livre da jaula dourada. Enquanto olhava para o rosto perfeito e adormecido do filho, sentiu uma paz profunda e absoluta. O mundo pensava que a Ara Croft estava morta. A verdade, nunca se sentirá tão viva. No fim, Julian Croft foi condenado. A sua vida arruinada, não por um assassino, mas por um fantasma que ele próprio criará. Isabella Ricci, a suposta vencedora, saiu com uma pena mais leve, mas com uma vida para sempre manchada. Prisioneira da sua própria ambição. A história de Ara Croft tornou-se numa advertência. Um lembrete arrepiante de que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a mais perigosa. Ela jogou o jogo longo. E provou que o verdadeiro poder não está na riqueza ou no status, mas na vontade inquebrável de sobreviver. E você? O que acha? Ela foi uma vítima que revidou, ou uma vilã fria e calculista? A vingança dela foi justificada? Conte-nos nos comentários abaixo. Lemos todos.